Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Paula e estou aqui hoje para mais uma videoaula nossa. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre as formas nominais do verbo. Isso mesmo, nós vamos dar continuidade sobre o assunto de verbos. E aí, tá a fim de aprender? Então, vem com a gente. Pega já o seu bloquinho de anotações ou então o seu caderno e já anota todas as dicas. Não perca nada, hein? Tô aguardando você. Vamos nessa? Primeiramente, para a gente começar a nossa aulinha de hoje, nós vamos fazer uma breve lembrança sobre o que é verbo. Verbo é o que mesmo? Verbo é aquilo que vai indicar a ação, o estado, né? De como as coisas acontecem ou de como nós estamos. E também indica o fenômeno da natureza. Então, sobre o que é verbo, você já sabe direitinho, né? E aí, nós vamos trazer para vocês as formas nominais do verbo. O que são as formas nominais do verbo? Vai anotando aí. As formas nominais do verbos, elas são chamadas ou conhecidas dessa forma por quê? Porque elas desempenham um papel semelhante a dos adjetivos e dos advérbios. Lembra aí dessas classes gramaticais? E aí, quando eles estão sozinhos, eles não são capazes de expressar os modos verbais. Todos aqueles modos verbais em que nós já vimos nos nossos vídeos anteriores. Se você tiver com dúvida, vai lá e veja os nossos vídeos anteriores para poder tirar todas as suas dúvidas. E o infinitivo, ele é também uma forma de verbo, né? E o infinitivo, ele é o quê? Ele é aquele que expressa a ação em si, ou seja, a ação do que está acontecendo no momento. E aí, vamos dar exemplos, né? São todos os verbos terminados em ar, ir ou or. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Acordar, não é a ação do momento, né? A ação do momento em que você está praticando, que é acordar. Agradecer, esperar, sorrir, unir. Então, o infinitivo é aquele que expressa a ação em si, aquilo que está acontecendo, tá? Depois, nós vamos ver o gerúndio. O gerúndio é aquele que vai expressar o processo da ação, tá? E normalmente, os verbos em gerúndio são aqueles terminados em ando, endo, indo ou ondo, tá? Então, todos os verbos que terminam em ando, endo, indo ou ondo estão na sua forma nominal gerúndio. E ele vai expressar, vai dar a ideia pra gente do processo da ação. Comendo, bebendo, fazendo, né? Sorrindo, unindo, participando. É o quê? O processo da ação, o que está acontecendo ali naquele processo. O infinitivo vai trazer o que? A ação em si. O que acontece? Qual é a ação? Já os gerúndios vai dar o processo da ação, essa continuação. E o nosso próximo, que é o particípio, que são aqueles verbos terminados em ado ou ido, né? Isso aí nós já vimos nos nossos vídeos anteriores, vai expressar o resultado dessa ação. Então, eles se completam entre si, tá? Um vem trazendo o outro. Vem o infinitivo, depois o gerúndio, depois o particípio. E aí, os verbos no particípio, eles vão expressar o resultado de toda a ação, tá? Acordado, participado, agradecido, esperado, sorrido, unido. Então, o particípio é aquele que vai expressar o resultado de toda a ação. Anotou tudo direitinho? Muito bom. Porém, na nossa aula de hoje, nós vamos enfatizar o uso do gerúndio. O gerúndio, como eu já falei, ele é uma das formas nominais do verbo e que, juntamente com o infinitivo e o particípio, vai compor essas formas nominais. Mas atenção,
eles não possuem flexão, pessoa e modo, tá? Já o verbo possui. Geralmente, ele vai indicar as ações que estão sendo executadas, conforme nós falamos, né? Acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo, fazendo. Então, o gerúndio é isso. Ele vai indicar para a gente a ação que está sendo executada no momento. Quais são as terminações do gerúndio? Na primeira pessoa, nós temos ando, né? Que é o radical, né? E nós temos o radical da palavra e depois a conjugação ando, tá? A terminação ando. Depois, na segunda pessoa, nós temos o radical mais a terminação endo. E na terceira, nós temos indo ou ondo, tá? E aí vem o radical mais a terminação. Então, primeiro vem sempre o radical, que é o prefixo inicial da palavra, que é o início da palavra, a sua formação principal, e depois vem essa terminação, ando, endo, indo, ondo, tá bom? Primeira, segunda e terceira pessoa. Dúvidas quanto a isso? Será? Vamos dar uma olhada nesses exemplos que eu trouxe para vocês. Anota aí esses exemplos. Aqui eu tenho, os verbos regulares da primeira conjugação. Aí nós temos alguns exemplos. Eu trouxe estudar, trabalhar, falar, amar, esperar, dançar, tá? Então, observe que estudar tem o nosso radical, estude, e a terminação ando, tá? Trabalhar tem o nosso radical, que é o trabalhar até o LH, e a terminação ando. Falar tem o nosso radical e a terminação ando. Amar tem o radical e a sua terminação ando. E assim por diante, tá bom? Agora, na segunda conjugação, nós temos aprender, entender, correr, comer, compreender. E aí, nós vamos ter aí, aprender. Temos lá o nosso radical, que é aprende até o D, tá? E depois vem o quê? A terminação endo. Entender tem o seu radical e depois vem a terminação endo. Então, é assim que a gente forma no gerúndio, tá bom? É assim que a gente vai dar a forma nominal do verbo no gerúndio. Agora, a terceira conjugação. Partir, dividir, cumprir, adquirir, assistir. E aí nós temos aí, partir, vem primeira forma ali o seu radical e depois vem a sua terminação, indo, tá bom? Dividir, a mesma coisa, vem o seu radical e depois vem a sua terminação, indo. Galerinha, não é difícil, tá? O gerúndio, ele é a forma nominal mais fácil. Bom, assim eu acho. Então, se você compreendeu o nosso vídeo, fique ligado na nossa atividade que vai rolar lá na plataforma. Foi muito bom estar com vocês e até a nossa próxima aula. Beijinhos, beijinhos. Beijos da tia Paula.